Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Em cada questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Em cada questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Em cada questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Centro Espírita Chico Xavier de Santos, TV Goiás Espírita e Rádio Portal da Luz, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico e Valdo, pelo Espírito André Luiz, com nosso amigo, nosso professor, Otacílio Rangel. Seja bem-vindo, professor. Muito boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ana, que está aí nos bastidores. E boa noite esses amigos todos que já estão conosco. É sempre uma grande alegria poder estar aqui juntos, estudando esse tema tão empolgante, tão enriquecedor para o entendimento nosso, da nossa própria realidade espiritual. Então, eu queria dar boa noite pessoalmente para Helena, Maria, para Antônia Clara, a Selva Braseiro, a Diná, Nilce, Ricardo, Patrícia,
a Ana Sintra, a Osmarilda, a Alice, o Francardo, que hoje está fazendo uma consideração interessante, né? Finalmente assistindo a live ao vivo. Imagino os esforços que ele está fazendo. A Carmela, Maria do Carmo, Luiz Erlan, Valdiceia, Lurdinha, nossa amiga daqui de São Carlos, a Antônia também é daqui de São Carlos, a Luciene, a Simone, a Neide. A Neide está lá no Japão. Ela está com o fuso trocado, ela é cedinho agora, né? Pois é, muito bom, Neide. Está com você aqui. A Alba, o José Luiz, a Maria do Carmo, a Rosângela, a Vera, a Ribela e todos os nossos companheiros que vão chegando. Muita gente já, né, professor? E como somos privilegiados por ter esta obra, né, trazida pelas mãos de Chiquivaldo, e por ter o senhor também para fazer nos compreender com mais facilidade, né? Eu vou entendendo, né? Eu vou passando adiante, porque isso é a obrigação do professor. Tá certo. O professor é o aprendiz que tenta ir na frente, só isso. Muito bom, professor, mesmo. Então, nós temos um recadinho para dar para os nossos companheiros de estudo, certo? Certo. Que nas 2 próximas semanas não teremos aula, porque o professor vai até Goiânia. É Goiânia, né, professor? Isso. Vai lá acompanhar o Congresso Espírita de Goiás. E nós estaremos ausentes nessas 2 datas, nas 2 próximas sexta-feiras, que o professor não sabe como é que vai estar lá a questão de internet e tudo, então, para não ter essa preocupação, nós resolvemos, por assim, adiar para não atrapalhar os estudos, né? E voltamos no dia... No dia 23. Dia 23 de fevereiro. Isso. Certo? Legal. E eu queria dizer, enquanto isso, se vocês quiserem, como o Congresso é o 40º Congresso Espírita do Estado de Goiás, então vocês podem participar dele através da internet. Né? Quem quiser pode ir, ainda dá tempo de se inscrever, ainda tem lugares. E pode participar pela internet também, porque vai ser acompanhado, né? Difundido pelos canais diversos, pela Federação Espírita do Estado de Goiás, FEEGO, e também por outros vários canais que vão para lá e ficam participando juntos. Muito bom. Estaremos presentes lá também, professor. Vamos dar um oi lá para o senhor. Isso. Começa no sábado de carnaval, vai sábado, domingo e segunda-feira. Acho que termina na segunda ou na terça, não tenho muita certeza. Eu não olhei bem o programa, mas eu vou sempre, porque como eu nasci em Goiânia, eu tenho ainda parentes em Goiânia, então aproveito para visitar os meus parentes. É muito bom isso também, né, professor? Importante, muito importante. Aqui, o 40º, conhece a ti mesmo. A Ivana também vai estar lá. A Ivana é uma das organizadoras. Acabei de ver aqui ela. O convite da Ivana está no site da FE. Isso. Muito bom, gente. Então, vamos começar o nosso estudo, dar continuidade a esse capítulo 12, Alma e Desencarnação. Na verdade, devia chamar Alma, Desencarnação e Reencarnação, porque ele trata um pouquinho da reencarnação também, certo? Certo. O senhor faz a prece para nós, professor? Faço sim, com muita alegria. Então, tá bom. Então, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Essa prece singela, mas que quando a gente medita e pensa no significado de cada frase, a gente vê como Jesus, com simplicidade, conversa com Deus, nos ensinando, não é, com uma prece tão simples, mas tão completa.
dizendo assim: Pai amado que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares do universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como temos o dever de perdoar todos os nossos irmãos que falham conosco. Livra-nos, Senhor, das tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal. E ajude-nos, Senhor, a fazer todo o bem que já conseguimos fazer. Porque quando pedimos que as leis de Deus se façam em nós, significa para o nosso coração e o nosso entendimento que já compreendemos a realidade do ser espiritual que somos e que as leis divinas se fazem sempre em nós. E como espíritos imortais que passamos a conhecer essas leis, sabemos, Senhor, que estar em comunhão com essas leis significa executá-las em nós, fazer o bem, perdoar, compreender, ter coragem de se livrar das tentações, manter o nosso coração pacificado, com compaixão pelos nossos semelhantes. Ah, Senhor, que possamos todos nós aqui reunidos fazermos isso cotidianamente em nossas vidas, para podermos, Senhor, sentir desde já a alegria e a felicidade da Tua presença dentro de nós. Abençoe, Senhor, todos os nossos irmãos em humanidade. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Então vamos lá, professor. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 12, né? Isso. Nós tínhamos lido, né, nos trechos anteriores, não é? A forma carnal, que o espírito ainda, na fase do selvagem, quando o corpo envelhece ou fica doente e se coloca na posição de parar de funcionar, o espírito faz uma espécie de libertação dele, mas libertando-se do corpo físico, mas assumindo todas as posições que o corpo espiritual, que estava ligado ao corpo físico, precisa deixar no corpo físico e voltar para o mundo espiritual em condições de estar apropriado para viver no mundo espiritual. Então, vocês se lembram que nós estudamos no segundo capítulo desse livro, o nosso corpo espiritual, falando dos centros de força. Então, cada um daqueles centros de força que está interrelacionado com as partes importantes do nosso organismo corporal, não é? A parte central do cérebro, a parte do córtex cerebral, a parte da faringe, da laringe, a parte cardíaca, a parte esplênica, de nossa defesa do organismo, a parte gástrica e a parte genésica tem que se desprender, né? Desconectar-se do corpo físico
deixando no corpo físico tudo que é mais sutil do corpo físico, mas que não pode acompanhar o corpo espiritual, que é justamente o fluido animalizado que Kardec descreve no livro dos Espíritos como sendo o fluido vital. Então, ao fazer isso, o espírito faz uma espécie de histogênese, não é, espiritual. Quer dizer, recompõe o perispírito para, livre do corpo físico, se adaptar à realidade espiritual. E quando o espírito é ainda muito inferior, na fase ainda do selvagem, né, na fase do mundo primitivo, ele não tem ainda conhecimentos nem consciência clara da vivência espiritual. Então, ele não quer largar o corpo físico. A morte, para ele, é uma perda. E morte do corpo físico representa uma perda. Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele cria uma ideia fixa de voltar para o corpo físico. E ele, então, com essa ideia fixa, durante algum período de tempo no mundo espiritual, ele toma a forma ovoide para poder estar pronto para um processo reencarnatório. Essa forma ovoide, não é? Que é levada automaticamente pela ideia fixa de voltar para a taba, de voltar para o corpo físico, para os seus companheiros, para a sua família, porque ele não compreende o mundo espiritual, não sabe o que foi que aconteceu, mas ele sente a dificuldade da conexão, de continuidade de conexão com os seus encarnados. Ele, então, deseja ardentemente continuar ali. E nesse desejo de ideia fixa, que o André Luiz chama de monoideísmo, ele, então, se prepara para um processo natural, reencarnatório, assumindo no seu corpo perispiritual, em vez do corpo humano, para sua forma humana, o corpo perispiritual tem a forma humana, não é? A gente parece no mundo espiritual, na imagem, como a gente é no mundo físico, guardando geralmente a fisionomia da última encarnação, ou quando o espírito é mais livre, ele escolhe a imagem que ele quiser. E ele, então, nessa ideia fixa, ele se liga a qualquer casal da tribo, da taba, onde ele vivia como selvagem, num processo, né, de fecundação, e nasce de novo. Certo? Então, o André Luiz faz uma comparação nesse processo com o inseto que fica na forma, né, da larva, depois da pulpa, e depois da metamorfose de mudança para aquela vida efêmera do inseto, né, que adquire asas, adquire todos os órgãos para viver por um período curto no processo da reprodução, como é o caso da borboleta, né, que vive praticamente 2 meses depois que ela sai do casulo. Ela fica um certo período no casulo e ela fica muito mais tempo como lagarta. Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, André Luiz continua falando sobre isso, né? No livro, a gente pode ler aqui, né, na última parte, antes da forma carnal, então, só para a gente lembrar e tomar a continuidade. Nesse período em que ele está desligado do corpo físico pela desencarnação, afirmamos habitualmente que o desencarnado perdeu seu corpo espiritual, transubstanciando-se num corpo ovoide,
o que ocorre, aliás, também em outras situações. Há inúmeros desencarnados em situação de desequilíbrio, cabendo-nos notar que essa forma, segundo a nossa maneira atual de percepção, expressa, afinal de contas, o corpo mental da individualidade e espírito que cada um de nós representa. Então, a gente tem um corpo mental na forma ovoide, que é estruturado como perispírito à sua volta. Então, a pessoa se reduz a esse corpo mental, não é? Conforme os princípios ontogenéticos da criação divina, onde todos os órgãos virtuais de esterilização da alma nos círculos terrestres, não é? Ficam embutidos, ficam em forma de crisálida, não é? Assim como o ovo, aparentemente simples, guarda hoje a ave poderosa de amanhã, ou como a semente minúscula que conserva nos tecidos embrionários a árvore vigorosa em que se transformará no porvir. Então é curioso porque aparentemente são duas formas embrionárias, não é? A forma do corpo perispiritual, que perde a sua forma humana e fica na forma ovoide, que é o mesmo que a redução do corpo espiritual para o processo reencarnatório, também descrito, não é? Um pouco mais em detalhes no livro do André Luiz, Missionários da Luz, quando ele fala sobre a reencarnação do espírito Segismundo. Tá certo? Então, é nessa forma que o espírito propriamente dito, com seu corpo ovoide, com seu corpo mental, é ligado ao ovo fecundado, que é uma célula física, não é? Que vai, por divisão celular, virar o embrião que vai se desenvolver no novo corpo humano. Então, é uma fase que acontece no mundo espiritual e também no mundo físico. Aí ele continua, na forma carnal, descrevendo esse processo. Todavia, assim como o germe, para desenvolver-se no ovo, precisa aquecer-se ao calor da ave que o acolha maternalmente, ou do ambiente térmico apropriado no recinto da chocadeira, e assim como também a semente, para liberar os princípios germinativos do vegetal gigantesco em que se convertem, não precisa do berço tépido, quente e úmido no solo. Assim, dessa maneira, também os espíritos desencarnados, sequiosos de reintegração no mundo físico, necessitam do vaso genésico da mulher, do útero materno, que com ele se harmoniza nas linhas da afinidade e, consequentemente, da herança. Vaso esse a que se aglutinam mecanicamente por um processo de automatismo, não é? E onde, conforme as leis divinas, as leis da reencarnação, operam em alguns dias todas as ocorrências de sua evolução nos reinos inferiores da natureza. Porque na forma de embrião, logo depois vem a forma do feto, e o feto vai se desenvolvendo, não é? Parecendo todas as espécies da evolução anterior que a gente tem. Então, no começo, o feto, né, pequenininho ainda, de alguns poucos meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, parece muito com o feto do peixe, do lagarto, dos diversos animais, porque todo mundo faz esse processo repetitivo, e à medida que o feto vai se desenvolvendo, é que vai assumindo a forma da espécie que tem arquivado na memória espiritual do princípio inteligente. Então, no homem, ele vai assumindo, se aproximando cada vez mais da forma humana,
até a forma de um nenenzinho quando nasce. Plasma-se-lhe, então, desse modo, com a nova forma carnal, novo veículo, novo corpo físico ao espírito, que se refaz ou se reconstitui em formação recente, entretecido de células sutis. Esse veículo, que evoluirá igualmente depois do berço e que persistirá depois do túmulo, porque ele está desenvolvendo o corpo perispiritual, não é? Se adaptando na realidade do corpo físico, e quando desencarnar novamente, ele volta a se libertar do corpo físico com a forma perispiritual completa. Mas se ele ainda persiste naquele desejo de não abandonar o corpo físico, ele repete esse processo até que ele aprende a se descobrir no mundo espiritual. O André Luiz vai continuar dizendo isso aqui. Desencarnação natural. Por milênios consecutivos, o homem ensaia a desencarnação natural, nascendo, vivendo, morrendo, progredindo vagarosamente em graus de consciência após a decomposição do corpo somático. Isto é, esse período entre uma encarnação e outra, a gente vai devagarinho tomando consciência da nossa realidade espiritual no mundo espiritual. Recordando as anteriores comparações com o domínio dos insetos, a matriz uterina oferece-lhe novas formas, e assim como a larva se alimenta, assegurando a esperada metamorfose, a alma avança em experiência enquanto no corpo carnal, adquirindo méritos ou deméritos segundo a própria conduta, e entregando-se em seguida no fenômeno da morte, ou da estólise do corpo físico, do invólucro de matéria física, a pausa imprescindível, agora no mundo espiritual, nas próprias atividades ou hiato, intervalo de refazimento, que pode ser longo ou rápido no mundo espiritual, para ressurgir pela histogênese espiritual, senhoreando novos órgãos e implementos necessários ao seu novo campo de ação, demorando-se nele à medida dos conhecimentos conquistados na romagem humana. Isso que ele está dizendo é semelhante a gente falar o seguinte, que tudo que eu aprendo no corpo físico, tudo que eu desenvolvo pelas experiências da vida física, eu vou repassando para o corpo espiritual, de maneira tal que quando eu deixo o meu corpo físico e volto para o mundo espiritual, eu volto com um corpo espiritual melhorado pelas aquisições que eu fiz no mundo físico. Mas se eu também agrido, violento, ajo de maneira agressiva, eu também imprimo no corpo espiritual esses estados de desequilíbrio que vão me afetar na vida espiritual e vão ser trazidos de volta, através da reencarnação, para o novo corpo que eu vou fabricar para mim no processo reencarnatório. Certo? Então, é importante isso, que a gente entenda que esse mecanismo é um mecanismo de processo de repetição mundo físico, mundo espiritual, com aprimoramento. Então, é assim, a cada vida a gente dá um passo adiante. E o nosso corpo espiritual melhora, se aprimora à medida que a gente vai progredindo também. Até chegar a um corpo perispiritual tão brilhante e sutil que reflete exatamente a posição do espírito na fase da pureza espiritual, na fase angelical. É assim, diz o André Luiz, que a consciência nascente do homem pratica as lições da vida no plano espiritual, pela desencarnação ou libertação da alma,
como praticou essas mesmas lições da vida no plano físico, pelo renascimento ou internação do elemento espiritual na matéria densa, evoluindo degrau a degrau, desde a excitabilidade rudimentar das bactérias, lá atrás, como princípio inteligente ainda pouco desenvolvido, até o automatismo perfeito dos animais superiores, em que se baseia agora o domínio da inteligência. Evolução em 2 mundos. Outra vez, a gente não evolui só o corpo físico, a gente evolui também o corpo espiritual. Revisões das experiências. De liberação a liberação, na ocorrência da morte, a criatura começa a familiarizar-se com a esfera extrafísica. A gente vai se acostumando com a realidade espiritual. Assim como recapitula nos primeiros dias da existência intrauterina, no processo reencarnatório, todos os lances de sua evolução filogenética, que é o crescimento do feto, não é, que vai se aprimorando até a fase humana, a consciência examina também no mundo espiritual, em retrospecto de minutos ou de longas horas, ao integrar-se definitivamente em seu corpo sutil, corpo espiritual, pela histogênese espiritual, durante o coma ou a cadaverização do veículo físico, todos os acontecimentos da própria vida, nos prodígios de memória que se referem aos desencarnados, quando descrevem para os homens a grande passagem para o sepulcro. É que a mente, no limiar da recomposição de seu próprio veículo espiritual, também no corpo físico, seja no renascimento biológico ou na desencarnação, a gente revisa automaticamente, de modo rápido, todas as experiências por ela própria vividas, imprimindo magneticamente, psiquicamente, mentalmente, às células que se desdobrarão em unidades físicas e psicossomáticas. Faz isso no mundo espiritual, faz do corpo físico, quando sai do corpo físico ou quando volta para o corpo físico, não é? Então, faz isso tanto no corpo físico quanto no corpo espiritual, faz essa revisão, as diretrizes, imprimindo nas células ou na estrutura, nas células do corpo físico ou na estrutura do corpo espiritual, todas as diretrizes que estarão sujeitas dentro do novo ciclo de evolução em que ingressam. Acresce lembrar ainda, como nota confirmativa de nossas afirmativas, que esporadicamente encarnados, saído ilesos de grandes períodos, como acidentes e suicídios frustrados, relatam semelhante fenômeno de revisão das próprias experiências, também chamado visão panorâmica e síntese mental. As experiências de quase morte, não é, oferecem para o espírito essa revisão rápida, de trás para frente, de todas as coisas que a gente vivenciou no corpo físico. Quem quiser ver uma análise detalhada disso, escrito por um autor consagrado chamado Ernesto Bozano, não é? Que foi um escritor, um estudioso, um espírita, não é? Que escreveu esse livro, um pesquisador das coisas espíritas, escreveu esse livro no fim do século XIX, começo do século XX. Ele escreveu um livro chamado A Crise da Morte. E ele, então, relata, porque ele investiga muitas pessoas, muitos espíritos do processo desencarnatório e também algumas pessoas vivas que passaram pelos fenômenos de quase morte e voltaram a viver. A experiência dessa relembrança rápida no momento da morte de toda a vida que vivenciou no corpo físico. Lei de causa e efeito.
Encetando, continua André Luiz, pois a sua iniciação no plano espiritual de consciência desperta e responsável, o homem começa a penetrar na essência da lei de causa e efeito, encontrando em si mesmo os resultados enobrecedores ou deprimentes das próprias ações. Quando dilacerado e desditoso, grita a própria aflição ao longo dos largos continentes do espaço cósmico, reunindo-se a outros culpados do mesmo jaez, do mesmo tipo de defeitos, de compromissos, com os quais permuta os quadros inquietantes da imaginação em desvario, tecendo com o plasma sutil do pensamento contínuo e atormentado as telas infernais em que as consequências de suas faltas se desenvolvem, criando um umbral, mediante as profundas e estranhas fecundações de loucura e sofrimento que antecedem as reencarnações reparadoras. O próprio André Luiz passa da ordem de 8 anos nesse estado de sofrimento quando ele desencarnou. Contudo, é também aí que começa, sobrepairando o inferno e o purgatório do remorso e da crueldade, da rebelião e da delinquência, o sublime apostolado dos seres que se colocam em harmonia com as leis divinas, almas elevadas e heróicas, que, em se agrupando intimamente no mundo espiritual, fazendo as colônias espirituais agora, e trabalhando agora pelo bem dos outros, tocada de compaixão pelos laços que deixaram no mundo físico, iniciam, com a inspiração das potências angélicas, dos espíritos superiores angelicais, o serviço de abnegação e renúncia, com que a glória e a divindade do amor edificam o império do sumo bem no chamado céu, de onde verte mais ampla luz sobre as noites dos homens. Vocês vejam que esse capítulo, ele termina esse capítulo aqui, vocês vejam que esse capítulo é um capítulo que dá todas as bases e os fundamentos da explicação da existência das regiões de sombra e das colônias espirituais. Dá também para a gente a informação importante que, antes da gente ter a consciência clara da responsabilidade, no mundo primitivo, as nossas encarnações, como selvagens ainda, elas se dão nos processos de automatismo, a gente nasce e renasce nas tábuas, porque a gente não sabe ainda ser espírito no mundo espiritual. À medida que a gente vai tomando lentamente a consciência da realidade espiritual, a gente vai começando a interagir no mundo espiritual com outros espíritos, não é? Entre uma encarnação e outra, e vai criando com isso a nossa própria realidade do mundo espiritual através das nossas forças mentais, através daquilo que povoa a nossa estrutura mental, daquilo que a gente já tem adquirido. Então, quando a gente adquire a consciência da responsabilidade, a gente começa já a entender e avaliar a lei de causa e efeito. Então, a gente deixa o mundo primitivo para ser um mundo de expiações e provas. E no mundo de expiações e provas, a vida entre uma encarnação e outra, no mundo espiritual, é tão intensa quanto a vida no mundo encarnado. Por isso, a gente passa aqui encarnado 50, 60 anos, volta para o mundo espiritual, passa lá um tempo de 50, 60, 100 anos e se prepara para reencarnar de novo, e vai nesse processo, crescendo cada vez mais de vida em vida, de encarnação em encarnação, de vida, morte, renascimento, vida, morte, renascimento, não é? A gente vai adquirindo cada vez mais consciência de todas essas realidades, até a gente acordar no corpo físico como espírito, que é a fase que nós nos encontramos agora. Eu não sou mais um homem, eu sou um espírito reencarnado. Eu já sei que sou um espírito imortal, já tenho certeza disso dentro de mim.
Então, eu já estou começando a ficar apto a viver um mundo diferente do mundo de expiações e provas. Porque sabendo que eu sou um espírito imortal no corpo físico, enquanto homem e mulher, eu posso, conhecendo as leis espirituais, daí a vantagem de conhecer a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, a gente começa a entender a responsabilidade própria de condução do próprio desenvolvimento espiritual. Com isso, a gente começa a não mais carregar em nós a necessidade das expiações, porque quando a gente faz uma coisa errada, a gente se dá conta disso, vai lá e corrige, não deixa aquilo virar expiação para uma próxima encarnação, a gente corrige em tempo. E a gente, então, atende aquele ensinamento de Jesus que ficou incompreendido até hoje para nós. Reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, porque senão serás entregue ao juiz, e o juiz que te julgará te entregará ao oficial de justiça, que te entregará ao carcereiro e pagarás até o último ceitil. Quer dizer, se você não reconcilia, você expia, porque entregar ao juiz é o juiz da consciência, da lei de causa e efeito. E a gente vai criar a necessidade da expiação do erro que a gente cometeu. Então, para a gente evitar isso, a gente corrige em tempo, reconcilia com o adversário enquanto está com ele. Então, quando a gente estiver fazendo isso, a gente começou o processo regenerativo, nós estaremos aptos a um mundo de regeneração. Vocês vejam que o processo evolutivo é continuado, é lindo. A gente sai do mundo primitivo, entra no mundo de expiações e provas, que adquire a consciência da responsabilidade. Aprende que a gente é um ser espiritual no mundo espiritual, mas ainda não traz para o mundo físico. Mas depois de muitas existências no mundo de expiações e provas, a gente já começa a vir para o mundo encarnado com a lembrança do mundo espiritual, que a gente é um espírito imortal. Aí a gente se interessa pela própria realidade espiritual, aprende as leis espirituais, começa então a ser dono da própria evolução, corrigindo-nos nas nossas falhas em tempo, para que não vire expiação. Então, a gente fica apto a ir para o mundo de regeneração. É um processo evolutivo contínuo e lindo, a pedagogia da bondade e da misericórdia de Deus. Esse livro nos mostra isso com muita beleza. O livro Evolução em Dois Mundos é precioso em mostrar para a gente essa continuidade maravilhosa do processo evolutivo. Portanto, nascer no mundo físico e voltar para o mundo espiritual são duas etapas do processo de evolução. Por isso, a reencarnação não é um castigo, é um mecanismo de acelerar o processo evolutivo, tanto quanto passar para o mundo espiritual, avaliar tudo que a gente fez, porque a gente, então, sintetiza tudo isso e se prepara para uma nova vida, uma nova encarnação, mais apto, mais adequado, mais pronto para ter sucesso. E assim a gente vai até atingir a angelitude. Muito bom esse capítulo. Terminamos esse capítulo, então, com essa beleza, não é, que André Luiz nos mostra nessas últimas frases dele. A gente até aprende a ficar mais tempo no mundo espiritual, criando ambiências de trabalho espiritual, como as colônias espirituais, como o nosso lar, Alvorada, tantas colônias espirituais que tem por aí afora, no mundo inteiro. Não pense que só existe colônia espiritual no Brasil, não. Tem na França, na Itália, na Europa inteira, na África, na Ásia, na China, em tudo quanto é lugar, porque todo lugar tem gente nascendo e morrendo. E a gente, então, tem colônias espirituais diversas para a gente dar continuidade ao nosso processo de evolução. Nos reunirmos no mundo espiritual, junto com os espíritos que nos auxiliaram no processo reencarnatório antes, para com eles aprendermos a trabalhar junto com aqueles que ainda estão em sofrimento,
como André Luiz mostra claramente isso nessa série de livros dele, mostrando que ele saiu do umbral, não é? Foi recolhido em nosso lar, recompôs-se, foi trabalhar na Câmara de Auxílio para ajudar espíritos muito mais necessitados do que ele, e foi progredindo até ser capaz de escrever essas belezas de aprendizado que a gente está aproveitando aqui juntos. Temos que agradecer com todo o nosso coração a gentileza de André Luiz, do Valdo Vieira e do Chico Xavier por nos trazer tão belas lições. Vamos conversar. Professora, eu lembrei que numa das aulas, o senhor comentou conosco que nós seríamos, né, os espíritas do Brasil, seríamos os responsáveis um dia pela propagação do espiritismo no mundo, né? Aí o senhor falou agora que tem colônias espirituais espalhadas pelo mundo todo, me fez despertar que a gente vai ter que estagiar lá, então, um pouquinho, né? Vai ter que estagiar lá, claro. Normal isso. O Manuel Filomeno de Miranda, né, na época que teve o tsunami lá na Tailândia, ele foi para lá trabalhar junto com os tailandeses, ajudando aqueles espíritos, porque foram mais de 250 mil pessoas que morreram rapidamente. Precisava de muita gente para pronto-socorro, e ele foi para lá prestar serviço. Muito ele bacana, conta isso num dos livros do Divaldo. Deus é maravilhoso para nós, né? Aqui, ó, tem uma colocação da Maria Marchiori, professor. Começou assim. Sim. Professor, quando o senhor fala que nós vamos construindo o nosso corpo mais aperfeiçoado, é nessa construção que podemos usar o termo co-criador? Também é, claro, porque nós somos os artífices da nossa estrutura perispiritual e da nossa estrutura corporal. Claro que fazendo isso com a ajuda dos espíritos superiores, mas nós estamos fazendo. É como se a gente estivesse numa aula de pintura, não é? E a gente está pegando o pincel e está tentando pintar na tela. De vez em quando o professor vem, pega na nossa mão, não é? Molha lá na tinta e pinta um pedaço para a gente, para mostrar para a gente como é. É assim mesmo. Nós somos co-criadores, todos nós. Tudo que a gente faz de coisa boa, a gente está ajudando a tarefa de criação de Deus, porque Deus não criou as coisas prontas, Ele cria com a nossa participação. E aqui a Suzy Prudente colocou assim: esse final é mostrado no filme Nosso Lar 2, ou aquele trechinho final do livro. Mostra um pouquinho mesmo. O Nosso Lar 1, Nosso Lar 2 tenta fazer isso, convencer as pessoas que estão assistindo o filme que a vida da Terra não é diferente da vida espiritual, que a gente continua sendo a gente mesmo, não tem céu ou inferno, a gente morre, não está definitivamente destinado a isso ou aquilo. A gente continua naturalmente o nosso processo de desenvolvimento, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Do mesmo jeito que a gente vai daqui para lá, a gente vem de lá para cá. A Suzy Prudente perguntou aqui, professor. Professor, o senhor vai buscar a gente lá no umbral? Por que você vai para o umbral, Suzy? Não precisa disso. Trabalhe, minha filha, pelo seu progresso espiritual, que todos aqueles amigos espirituais que te ajudaram a nascer vão estar lá para te receber. E se eu puder estar, eu vou estar também. Ela colocou a gente, viu, professor? Ela não colocou ela colocou a gente. Se a bondade divina me permitir esse aprendizado, pode estar certo que eu vou fazer. O Francarlo perguntou: professor, fisicamente a desencarnação é mais rápida que a reencarnação? Isso depende como você pensa.
Veja bem, Francarco, esse é um problema de ponto de observação. Se você pensar que, vamos dizer, olhe para mim, né? Eu não sei quantos anos você tem, mas provavelmente você é mais jovem do que eu. Eu já estou com 80 anos. Você pensa que o meu corpo já não está morrendo? Devagarinho, está morrendo. Meus órgãos estão perdendo, não é? A condição da juventude já não responde mais à realidade da vida física como respondia antes. Então, se você pensar que a morte é só o desligamento do espírito, ela é mais rápida. Mas se você pensar que o processo é um processo continuado, eles são parecidos. Porque o espírito também, para se ligar ao ovo no processo reencarnatório, ele tem que sofrer uma redução do corpo espiritual. Ele tem que virar um ovo, né? A forma ovoide para se ligar ao ovo fecundado e começar a gerenciar a formação do corpo físico. Gasta 9 meses para fazer o corpo inteiro. Mas não é só 9 meses, porque quando ele nasce, ele ainda não está pronto. Ele vai completando o corpo dele enquanto ele está crescendo. Na verdade, ele termina de fazer isso quando está na fase adulta. Depois vem a fase da juventude, utiliza essa fase da juventude, que é aproveitar esse corpo para o trabalho de aquisição de valores. Depois vem a senectude, a velhice, que vai devolvendo lentamente esse corpo, até que o espírito chega um momento que não dá para ficar mais nele e cai fora. Então, depende do ponto de vista que você observa. Ele colocou a idade dele aqui, professor, 61 anos. Bom, ele já está começando também a querer devolver o corpo. O senhor Porque a começou a gente vai falar, ele ficando colocou lá, desgastado. 61. A gente vai ficando desgastado. Né? Eu, por exemplo, não consigo correr mais. Eu também não, professor. Você corre, se você quiser, você corre. Professora Kátia colocou assim: no Evangelho de Jesus tem todos os passos para o nosso progresso espiritual. Tem. Uma vez, Kátia, me fizeram um desafio, que foi o seguinte: você poderia fazer uma palestra para nós, falando sobre da ciência e o Evangelho? Aparentemente, o Evangelho não tem nada a ver com a ciência, né? Mas é pura aparência. Eu fui estudar o Evangelho de Jesus e extrair do Evangelho de Jesus todas as leis que estão descritas, olha bem, todas as leis que estão descritas na terceira parte do livro dos Espíritos, das leis morais, as leis espirituais. Jesus ensinou todas elas no Evangelho, inclusive a lei da reencarnação. Falou da pluralidade dos mundos, não é? Falou da desencarnação, falou do estado de espírito, quando o espírito deixa de precisar de reencarnar mais, que é o estado da ressurreição final. Na ressurreição final, ele fala isso para os saduceus. A gente vive no mundo espiritual como anjos, nem se dá o casamento, porque os anjos não se dão o casamento, que é uma pergunta, não é, maliciosa feita pelos saduceus. Então, Jesus nos ensinou, o Evangelho de Jesus tem lá de forma, não é? Não didática, como a gente faz na terceira parte do Livro dos Espíritos, como Kardec fez, mas tem lá todas as leis morais ensinadas por Jesus. É uma palestra que eu tenho organizadinha, já fiz ela em vários lugares. Olha, professor, então vamos marcar um dia para o senhor fazer para a gente. Professora Alalá colocou assim: professor,
nós reconhecemos nossa família sanguínea no plano espiritual e teremos a mesma relação com elas como temos aqui no plano terrestre? A família consanguínea tem dois componentes, dois elementos importantes. Ela tem os elementos que são afins e os elementos que têm antipatias. Nós temos no nosso grupo familiar espíritos, pessoas que são simpáticas a nós e temos pessoas que não são simpáticas a nós. A gente vê família onde irmãos são inimigos. A gente vê família onde você vê filho inimigo do pai, filho inimigo da mãe, mãe inimigo da filha, assim por diante, todo esse tipo de relação. Como a gente vê também, muito amigos. Então, na família consanguínea, a gente aproveita duas coisas importantes na vida de relação. Fortalecer os laços de simpatia com aqueles que a gente gosta, que nascemos juntos na mesma família. E desfazer os laços de antipatia, nascendo junto na mesma família, com a convivência, aprendendo a perdoar e amar as diferenças que a gente carrega uns com os outros. Então, a família consanguínea tem um papel importante na nossa educação espiritual. É a oportunidade que a gente tem, de desfazer inimizades do passado. Se a gente não reconciliou com o inimigo, com o adversário, enquanto estava com ele, agora vai ter que estar com ele de volta, nascendo como irmãos, como primos, como parentes, para poder reconciliar. Então, veja, a gente, quando volta para o mundo espiritual, a gente encontra alguns dos nossos familiares. Não necessariamente encontramos todos. E o Francalo colocou aqui, professor, as colônias do mundo não têm barreiras territoriais. É verdade isso, Francaro, mas há uma coisa que a gente tem que levar em conta. Como nós somos espíritos, ainda habitantes de um mundo de expiações e provas, quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente ainda carrega todo o condicionamento do nosso atraso como espírito da vida material. Por exemplo, você vai para uma colônia que, se todo mundo falar inglês, você não vai entender nada lá, porque você não aprendeu inglês na vida física. Você imagina você desencarnar aqui e ser levado para uma colônia chinesa, colônia espiritual chinesa, onde as pessoas ainda mantêm, porque no mundo espiritual a gente mantém ainda um pouco dos hábitos da vida terrena, porque nós estamos no processo evolutivo. Essas duas coisas se refletem uma na outra. Nosso condicionamento de 60, 80 anos aqui na Terra e vai ir para o mundo espiritual e não perde esse condicionamento de repente. É a mesma coisa quando a gente muda para um país diferente do nosso. A gente custa se adaptar. E tem ainda o problema da linguagem. Então, no mundo espiritual, geralmente a gente é recolhido nas colônias espirituais que nós mantemos a facilidade da comunicação. Por isso, todos os países têm as suas colônias espirituais. Elas não têm fronteira no sentido da cooperação. Porque todas as colônias espirituais que trabalham pelo bem comum, são gerenciadas por espíritos já mais superiores, melhores, que se comunicam uns com os outros, porque já se libertaram muito desse condicionamento da vida material, tá certo? Mas elas existem localizadas nos diferentes países. Não sei se fiz claro. Eu acredito que sim, professor, mas vamos aguardar o Francalo nos dar um retorno aqui. A Diná colocou assim, professor, como explicar espíritos que estão há séculos no plano espiritual, sem saber que desencarnaram, obsidiando muitas vezes? Todos têm a mesma chance de vir nas reuniões mediúnicas?
Ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer. Livre-arbítrio é uma propriedade dada por Deus a todos nós, que todos os espíritos, quanto mais evoluídos são, mais respeitam. Então, você não pode obrigar um espírito que não quer vir numa reunião mediúnica a vir. Se ele não quiser, ninguém traz ele. Ele é persuadido por uma linguagem fraterna, amiga, não é? Para ir na reunião mediúnica, para ser esclarecido. Mas nem sempre ele aceita isso. Então, quando o espírito não aceita, ninguém o obriga. Não é? E o espírito muitas vezes fica parado numa posição de obsessor, porque ele tem mágoa profunda no coração e não sabe perdoar. Quando a gente, então, fica nessas condições com uma ideia fixa da vingança e não deixa ninguém chegar perto da gente, senão aqueles que nos ajudam a vingar. Por isso a gente se compactua com aqueles que também desejam vingança e forma falange de espíritos vingadores. Tá certo? Então, veja, a gente faz a escolha. A gente pode ficar séculos nessa posição, fica, mas toda atitude no mal, ela é cansativa. Ela desgasta o espírito de tal maneira que ele vai se entediando daquilo. E uma hora, por cansaço, ele aceita uma argumentação de algum espírito mais amigo, mais fraterno, que tenta se aproximar dela para convencê-la, para persuadi-la a ir numa reunião para ser esclarecido. Ou para ser esclarecido no mundo espiritual, em alguma colônia espiritual. Professor, eu sei que está na hora aqui, mas a gente tem mais 10 perguntas / comentários, tá ok? Podemos ir em frente, né? Por mim, sim. Então, por mim também então. Vamos lá. E o pessoal está aí conosco, 120 juntos, aprendendo. Então, vamos lá. A Patrícia colocou: dizem que nós, encarnados, estamos na Terra porque somos da mesma faixa evolutiva. Mas no mundo espiritual, a faixa das colônias, do umbral e outras. Isso não mostra que estamos em faixas diferentes? Mas é diferente, mas não é muito diferente. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, nós vivemos num país que não tem ordem. Não é? A ordem ainda passa longe. Ainda não tem muita justiça. A justiça é lenta, complicada, não é? A maioria das pessoas pobres ficam na injustiça porque elas não têm recurso para alimentar qualquer demanda judicial. Certo? Mas se você for num país nórdico, como a Finlândia, a Suécia, a Noruega, nada disso acontece assim. Eles já estão muito na frente na organização social. Então, é no mesmo planeta, a gente tem povos atrasados e povos adiantados. Tá certo? No mundo espiritual, não é diferente isso. É que nas colônias espirituais estão reunidos os espíritos que querem continuar progredindo. E no umbral tem os espíritos que estão revoltados com a vida. Tá certo? Mas se o espírito que está revoltado com a vida não é, cansa daquilo e ora e pede a Deus, me ajuda que eu não aguento isso aqui mais, ele é tirado de lá e levado para uma colônia espiritual. E se ele quiser, rapidamente, em 30, 40 anos, ele progride bastante. Veja o exemplo do André Luiz. O André Luiz foi recolhido em nosso lar em 1939. Ele morreu em 1931, por aí. Em 1939, depois de 8 anos no umbral, revoltado, agressivo, choroso, briguento, ele foi tirado de lá, porque ele cansou e pediu socorro. A mãe dele já estava tentando tirar de lá há muito tempo, mas não conseguia, porque ele estava rebelde. Quando ele aceita a ajuda, o Clarence, em nome da mãe dele, vai lá e tira ele de lá. Ele podia ir para o nosso lar e ficar resmungando ainda um bom tempo, mas ao invés disso,
ele se dá conta de que ele pode mudar aquela situação dele e começa, então, a fazer o seu próprio esforço. Tá certo? Então, desde 1939, que ele foi recolhido em nosso lar, até hoje, ele deu um salto de evolução, porque ele aprendeu, fez curso. Cada um desses livros que ele escreve é aprendizado que ele está fazendo, ele está narrando para nós o aprendizado dele. Então, ele se esforçou e rapidamente a gente progride no conhecimento e também progride na prática se a gente se dispõe a servir o próximo. Isso acontece conosco aqui na Terra, tá certo? Quando eu tinha 18 anos, eu era violento, agressivo, e eu era capaz até de tirar a vida de alguém se alguém me peitasse. Seriamente, eu não estou brincando, não, estou falando sério. Aí eu encontrei a doutrina espírita, ela foi me suavizando devagarinho, e hoje eu não sou capaz mais de fazer essas coisas. Tá certo? Então, é para isso que a vida serve. Agora, eu sou um espírito puro, um espírito evangelizado, um espírito espiritualizado? Longe disso. Eu estou me organizando para ser um pouco melhor. É aquilo que o Humberto de Campos escreve lá na introdução do livro Boa Nova. Olha, faço parte aqui no mundo espiritual dos espíritos já esclarecidos, mas eu estou longe ainda de ser um espírito evangelizado. Então é isso, eu também sou um pouco esclarecido, já não pode dizer que eu não tenho esclarecimento, porque a doutrina espírita esclarece a gente, o evangelho esclarece a gente. Mas evangelizado, eu estou longe disso. Preciso de muitas tentativas, muitas encarnações ainda. O próprio Emmanuel diz isso dele mesmo. Então, não pense que a pureza espiritual a gente conquista em alguns poucos milênios. Não, nós ainda vamos para o mundo de regeneração, antes de ir para o mundo feliz, e no mundo de regeneração nós vamos ficar milhares de anos ainda progredindo, antes de chegar a ser um espírito de um mundo feliz. Eu só acredito que é porque o senhor está falando que o senhor era violento, viu, professor? Porque se alguém me contasse, eu não acreditaria. Eu que sei. É a mesma coisa. Veja o Paulo de Tarso, eu não preciso falar de mim. Paulo é um bom exemplo. O Paulo estava matando cristão, perseguindo e matando cristão. Quando ele percebe a realidade do mundo espiritual, ele muda o comportamento dele. E ele, né, colocou lá falando que era por causa que estava protegendo a lei, né? De Deus. A gente arranja a justificativa que a gente quer, que convém para o nosso orgulho e a nossa vaidade. Olha, por exemplo, a Maria de Magdala. Ela tinha uma vida profana, né, de cortesã rica, só aproveitando a vida, né, nas baladas da época. Tá ok? Quando ela encontra Jesus, ela muda de comportamento, ela prefere ir para o Vale dos Leprosos, ensinar o que ela aprendeu com Jesus e cuidar deles. Se passa o resto da vida, mais de 20 anos no Vale dos Leprosos. A pessoa, quando quer, muda. Mas ela não fica santa de uma hora para outra. Não é assim, ninguém fica santo de uma hora para outra. Professor, a Selva colocou assim como somos co-criadores no sentido positivo, também podemos criar no sentido negativo pelas nossas imperfeições? E ela colocou um complemento aqui, ó. Tem obras que falam de cidades criadas por mentes dedicadas ao mal. As regiões de sombras umbralinas são cidades, becos, não é? Vales sombrios, criados pela mente espiritual doentia, violenta, agressiva, revoltada. Claro que sim. A gente, quando pensa, a gente age sobre o fluido universal e dá forma a ele. Tudo é feito com fluido universal no mundo espiritual. E a Dilva Paixão colocou: sempre entendi a forma ovoide como uma prisão que o espírito cria num estado de negação, mas hoje vi de uma forma diferente. Me explique melhor, professor.
Vamos voltar no André Luiz. O André Luiz diz isso com clareza. Olha aqui. Olha aqui, ó. Nesse período, né, de ideia única, afirmamos habitualmente que o desencarnado perdeu o seu corpo espiritual, transubstanciando num corpo ovoide. O que ocorre, aliás, a inúmeros desencarnados outros em situação diferente, agora, de desequilíbrio, cabendo-nos notar que essa forma, segundo a nossa maneira atual de percepção, expressa a forma do corpo mental da individualidade. Então, a gente pode ficar na forma ovoide porque deseja ardentemente reencarnar ou porque se nega a ser um espírito, né, com a sua forma humana, por raiva, por ideia fixa, por monoideísmo. Se a gente lê lá no livro Libertação, do André Luiz, não é? Também recebido pelo Chico Xavier, nos capítulos 6 e 7, na página 84 e seguintes, a gente vai ver a observação que ele faz sobre as formas ovoides que estão nas regiões umbralinas de sombra de espíritos que, por situação de desequilíbrio, se autonega e, portanto, perde a forma humana. Fica na forma ovoide. Para se recuperar, vai ter que fazer o processo da reencarnação várias vezes, muitas vezes até sem sucesso, porque ele vai destruir, não vai deixar o corpo físico se desenvolver direito, porque ele está se negando a ser um ser humano. Então, às vezes, tenta nascer e aborta. Tenta de novo, mais uma vez, aborta. Tenta outra vez, até dar certo. Às vezes, quando nasce todo deformado, porque ele ainda se nega. Demora a se recompor, às vezes, 3, 4, 5 encarnações para se recompor novamente. Essa é a forma ovoide por desequilíbrio. É diferente da forma ovoide por desejo de reencarnar. Porque não compreende a vida espiritual e quer ficar ali junta. Isso acontece com os selvagens, com os espíritos mais atrasados, na fase primitiva da vida. Professora Maria das Graças colocou: professora, minha mãe já está no mundo espiritual há bastante tempo. Será que quando eu for, ela ainda estará lá? Quem pode responder isso? Eu não sei quais são as necessidades do espírito de sua mãe. Pode ser que ela tenha até reencarnado logo, pode ser que não. Pode ser que ela não aceitou muito rapidamente a vida espiritual, passou algum tempo em sofrimento. A gente não sabe da história de cada um, senão a própria pessoa, porque conhece a sua intimidade. Às vezes a gente pensa que conhece a intimidade do pai da gente, da mãe da gente, e não conhece. Não é? Então, é preciso que a gente entregue e confie em Deus. Não é? Vocês vejam no livro do André Luiz, que ele vai visitar uma região de sombra, os espíritos demoram a permitir que ele vá, porque ele não estava pronto para isso. Quando permite, ele vai lá e encontra quem? O avô dele, que tinha desencarnado há muito tempo, que estava perdido, sofrendo, não é? Todo ainda sem entendimento no mundo espiritual sombrio. Pode durar muito tempo, pode durar pouco tempo. Depende do que o espírito faz com a sua vida moral. A Rosângela perguntou: professor, neste caso de ovoidização de espíritos primitivos ou selvagens, eles não podem ser utilizados por espíritos inferiores para o processo de obsessão? Isso, no mundo de primitivo, ainda não tem muitos espíritos ainda nessa fase obsessiva, porque são espíritos que estão evoluindo ainda da fase, né, mais primitiva da vida humana. Então, nesse caso, né, a forma ovoide é mais presente nesses casos onde o mundo é mais primitivo. A Terra já saiu dessa fase.
Mas há os ovoides por desequilíbrio. Esses são utilizados pelos obsessores. E tem uma Justamente porque está em desequilíbrio, né? A pergunta da Sônia, professor. Professor, no filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, houve um casamento entre espíritos. Como é isso? Espírito não tem sexo do ponto de vista de gênero? Não, pois é, mas aí a gente tem que entender o seguinte: nós passamos muito tempo nas vidas de encarnado como homem ou como mulher. Quando a gente desencarna, a gente volta para o mundo espiritual, mantendo geralmente a nossa última forma reencarnatória. Então, por exemplo, eu vou desencarnar e vou ser o Otacílio no mundo espiritual. Tá certo? Como o André Luiz é o André Luiz, como o Bezerra de Menezes é o Bezerra de Menezes. Tá ok? Como qualquer desses espíritos, como qualquer um deles, né? Como a Ivone Pereira, que já foi para o mundo espiritual, como o Chico Xavier, como qualquer um de nós. A gente continua como a gente é. Não há uma mudança abrupta de nada disso. Então, o que acontece é o seguinte: a gente pode encontrar no mundo espiritual um espírito afim conosco, não é? E a gente fazer uma parceria com ele, de evoluir junto. Isso é que é casamento no mundo espiritual. Não é um casamento para formar uma família, ter filho, tem nada a ver com o casamento da Terra. Olha, vocês querem um bom exemplo disso? Leiam o livro E a Vida Continua, de André Luiz. Porque nesse livro, A Vida Continua, dois espíritos, né? Duas pessoas que estavam encarnadas, uma jovem de 26 anos e um velho de 50 e 60 anos, se encontram numa colônia colônia de repouso de águas daqui, região da Água de Lindóia, por ali, tá certo? Se preparando para a cirurgia que eles iam fazer. Eles tinham o mesmo mal, mas eles não se conheciam. Eles se conhecem lá no pátio da cidade, na praça da cidade. Eles estavam fazendo uma estação de água para poder, não é, se reequilibrar organicamente para fazer a tal da cirurgia. Tá ok? Cada um deles. E eles têm uma conversa rápida num banco da praça e falam, inclusive, das coisas espirituais. Ela chama Evelina e ele... não sei se eu vou lembrar o nome dele. Não importa. Ele é mais velho e ela é mais nova. Ela era casada e ele... parece que era separado, não lembro mais dos detalhes. Aí eles encontram só aquela vez, faz ali a estação de água dele de alguns dias, cada um deles volta para a cidade de origem, vão fazer a cirurgia, ele desencarna na cirurgia, ela sobrevive à cirurgia, mas um mês depois ela desencarna. Aí eles se encontram no mesmo hospital do mundo espiritual, numa colônia de espiritual, que não é Nosso Lar, uma colônia aqui em São Paulo, que tem da ordem de 100 mil habitantes espirituais. Eles se encontram no mesmo hospital, auxiliados. Não sabiam que morreram. Estou contando a história do livro, tá certo? E aí eles vão ficando amigo cada vez mais, eles se surpreendem de ter encontrado ali. Devagarzinho eles vão se dando conta de que eles desencarnaram. E aí o livro vai contando a evolução deles no mundo espiritual, até eles começarem a ter condições de ajudar as famílias que ficaram. E aí eles acabaram descobrindo que eles tinham uma proximidade. Enquanto encarnado, eles tiveram uma proximidade sem se conhecer, porque as famílias estavam imbricadas em desavenças. E eles, então, trabalham junto no mundo espiritual para recompor isso, para ajudar, para fazer paz de novo, para ajudar todo mundo ali. Eles recebem a oportunidade de fazer isso, assistido pelos mentores espirituais que vão dando orientação para eles fazerem isso. E eles vão se desenvolvendo numa afetividade tão grande que eles resolvem fazer um compromisso de companheirismo, de evolução no mundo espiritual. É um casamento.
É um compromisso de companheirismo, gente, só isso. Casamento no mundo espiritual não tem nada a ver com o casamento da vida terrena. Isso pode. Talvez o filme não tenha retratado isso devidamente. Os nossos Eu amigos não já assisti falaram o filme ainda. o Nosso Lar 2, né? É. E falaram que tem um. Colocaram aqui que tem um filme sobre este livro, né? Eu assisti, mas não lembro, vou ser bem sincero, faz muito tempo que eu assisti. A evolução. Não, o livro A Vida Continua tem uma peça de teatro. E colocaram aqui o nome do Ernesto Ernesto. Fantini. Ernesto Fantini. Você me deu o primeiro nome, eu lembrei do segundo. A memória ainda está mais ou menos boa, viu, gente? Tá excelente, professor, tá excelente. A Kátia colocou assim: voltamos para casa da verdadeira pátria com a desencarnação do corpo físico. Perfeito, Kátia, é isso mesmo. E tem uma pergunta aqui da Lala. Professor, mas no plano espiritual a gente não se comunica por pensamento? Quando o senhor estava falando daquela questão das línguas, né? Se a gente for para Não outra colônia. imediatamente, não imediatamente. Aliás, nesse livro A Vida Continua, mostra essa lenta aquisição no mundo espiritual. Lenta aquisição. A gente vai conversar lá como a gente está conversando aqui. Ainda. Não vai ser mente a mente. Não, isso é demorado. Isso é conquista. Isso é aprendizado. E colocou assim o José Luiz Arantes. Professor Otacílio, no mundo espiritual nos mantemos a mesma aparência até a nova encarnação? Se quiser, se o espírito já for mais independente, ele pode até assumir outras. Olha, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: a hora que eu chegar do outro lado, no meu corpo perispiritual, eu não vou ser careca e nem vou usar óculos. A gente pode se renovar, remoçar. O professor, você tem que deixar alguns atributos para quando a gente chegar lá também, né? Se for Mas de vocês nossa. vão me conhecer, pode deixar que vocês vão me Então, isso tem que se reconhecer. É. A Rosângela, ela colocou assim, ela colocou uma pergunta lá em cima, né? Que é essa questão aqui, né? Da ovoidização e usado nós para já respondemos. processo de obsessão. E ela se continuando. Eu acredito que não, porque esses espíritos não estão emitindo vibrações negativas. Mas o senhor já Os deu a espíritos, explicação. não, os ovoides descritos no livro Libertação estão sim, porque eles estão em desequilíbrio. Então, o espírito desequilibrado, revoltado, que se nega a existir, ele se ovoidiza e ele é pernicioso com seus pensamentos. Então, ele ser colocado próximo de um encarnado pode criar prejuízos. É claro que isso só é permitido pela justiça divina se o encarnado merecer isso. Então, vejam bem. Então, podem ler o livro Libertação, que vocês vão aprender isso lá. O André Luiz explica isso muito bem nesse livro. E o Ricardo colocou assim: professor, se a pessoa do outro lado não demonstra interesse em a reconciliação fica sem ser realizada? Pela parte dele, sim, mas pela parte de quem pede desculpa e faz seu dever de casa, fica liberto. Porque isso tem dois lados. Quando você ofende alguém, no fundo você está violando uma lei divina. A lei de amor, lei de fraternidade, lei de solidariedade. Quando você tenta reconciliar com a pessoa, não é? Você está fazendo um esforço de aproximação dele, você está tirando aquele estado de sentimento de você. Então você se liberta do seu sentimento. Se ele não perdoar, o problema fica com ele, mas você fica livre. Mas a reconciliação não ficou feita. Mais tarde, vai ser preciso de tempo até ele cair na real e compreender que ele precisa fazer a parte dele. Aí a reconciliação fica completa. Aí tem um comentário aqui da Kátia, professor, quando o senhor estava dando uma explicação,
assim, com a idade de até 23 anos, quando encontrei a doutrina espírita e aceitei seu postulado, saí do rancor e das mágoas. Hoje, com 61, faço por menos o que não me agrada. Entendo o estágio das criaturas. É isso, Kátia, melhoramos. Eu também me esforço para fazer a mesma coisa. E Estamos a Selva, melhorando. e a Selva colocou, é por isso que eu não concordo quando me diz evangelizadora no centro. Sou coordenadora de grupo de estudo, ainda não consegui me evangelizar. A mim mesma Mas, colocou. olha, mas o consolo aí, Selva, é o seguinte, é aquela prece, não é? Do Francisco de Assis. É perdoando que sou perdoado, é amando que serei amado, não é? Ok? É acendendo a luz que serei iluminado. Então, a gente é evangelizando que a gente se torna evangelizado. Faz de conta que você é evangelizadora e continue no seu trabalho, sabendo que a primeira pessoa que você tem que evangelizar é você mesmo. E aí tem uma pergunta aqui da Márcia Bittencourt. Professor, já ouvi espíritas dizerem que não há colônias espirituais. O que o senhor pode me dizer? Que eles estão simplesmente equivocados. Tá certo? Sabe por quê? Se não tem lugar para você ficar depois que você desencarna, você fica onde? Não é? Você vai ficar aonde? Por que, se nós nos agrupamos aqui no mundo físico, por que não nos agrupamos no mundo espiritual? Qual é a falta de lógica desse procedimento? Nenhuma. É que as pessoas, não é, têm uma dificuldade de entender a realidade espiritual, porque a gente quer entender a realidade espiritual com a percepção da vida material. E a vida material não é o modelo para a vida espiritual, é o contrário. A vida espiritual que é o modelo para a vida física, a vida encarnada, porque o mundo espiritual é o mundo permanente, o mundo material é transitório. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque eu vim de lá e vou voltar para lá. Professor, tem aquela hora que você está dando um comentário, né? E aí colocaram assim: professor vai ficar irreconhecível. Vou não. Vocês vão me reconhecer, pode E, apostar. e a Dinah falou: nem vamos voltar tão cedo, quando eu falei que eu precisava reconhecer assim. É só brincando mesmo. E a Selva colocou aqui, deixa eu achar aqui. Não mude muito, professor, para a gente reconhecer você. Vocês vão me reconhecer, pode apostar nisso. A Helena colocou: que delícia de aula, vão ser 2 semanas de saudade. Bom congresso para todos. Tá, obrigado, Helena. Aqui é só gratidão agora, professor. A Kátia colocou: a série de livros de André Luiz possui informações para milênio de estudo. Olha, Kátia, eu já li todas as obras de André Luiz. Tem livros que eu já estudei 4, 5 vezes. Já li a obra de André Luiz de trás para frente, do último livro até o primeiro, para ver, né, para perceber a evolução do André Luiz. Mas já li em sequência, fui lendo um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, tá certo? E eu posso dizer para você que é um conjunto de livros fantástico, que dá um monte de informação do mundo espiritual para nós, e que a gente precisa aprender a ler André Luiz, porque o André Luiz faz um paralelo entre a vida física e a vida espiritual, e usa a linguagem nossa para poder fazer esse paralelo, e a gente não pode entendê-la no pé da letra, porque senão a gente materializa o mundo espiritual com a matéria da vida física. O mundo espiritual não é um mundo atômico, feito de moléculas atômicas, estruturas de átomo. O mundo espiritual é feito com fluido universal modificado pela ação do pensamento do espírito,
que age sobre o fluido cósmico e dá para ele formas as mais diversas que ele deseja. Isso é a resposta que os espíritos dão à pergunta 27 de Allan Kardec, no livro dos Espíritos. Professor, o Francalo colocou: hoje estamos compensando as perguntas que não faremos por 2 semanas. Pois é, Francaro. A Cátia colocou: esses espíritas que alegam que Kardec não falou das colônias, já falei para alguns que é uma questão de época e que ele falou muito do mundo espiritual. Kátia, lembra esse pessoal que no livro dos Médiuns tem um capítulo chamado Do Laboratório do Mundo Invisível, onde Kardec traz as informações dos espíritos, como os espíritos fazem as coisas no mundo espiritual. De que jeito? Tá certo? E ali fica claro que eles podem fazer o que eles quiserem, inclusive cidades. E a Márcia Bettencourt colocou aqui: professor, obrigado. Eu havia ficado tão aflita quando ouvi dizer que não existe colônias. Também pensei onde íamos ficar. Suas palavras são consoladoras. Nós viemos de lá e vamos voltar para lá, das colônias. Todos nós viemos de alguma colônia espiritual. A Natália perguntou: professor, o que acontecerá com a Terra durante essa transição? Vai transicionando lentamente, vai ficando cada vez melhor. Porque a transição para melhor. Transição para melhor, transformação que vai... Às vezes, na transformação, você precisa... Como na reforma de uma casa, às vezes você precisa quebrar a parede, tirar porta, janela para refazer. Então, nem sempre uma transição de uma situação A para uma situação B é aparentemente só bonitinho, né? Não é bem assim, porque tem que refazer um monte de coisas que está funcionando mal no nosso mundo. As nossas escolas não funcionam bem, os nossos negócios não funcionam bem, a nossa política não funciona bem, a economia do mundo não funciona bem, porque toda ela está baseada ainda no egoísmo. Tudo isso vai ter que mudar. E não pense que isso vai mudar suavemente. Vai ter um pouco de conflito, mas vai mudar para melhor. É isso que importa. E a Terra vai junto, porque a Terra é a nossa casa. A Lourdinha perguntou: Otacílio, quando um espírito é levado para a reunião mediúnica, dizendo que foi levado contra a sua vontade, seria o tempo limite para aquele caso ajuda divina? Às vezes, Lourdinha, ele é induzido aí sem perceber exatamente o que está acontecendo com ele, porque ele reluta, em princípio, mas já está pronto para mudar. Os espíritos, quando fazem isso, é mais ou menos assim, olha, você convida o seu filho, tá certo, para ir para a escola, ele não quer. Ele não quer ir na escola, quer brincar, quer continuar fazendo o que eu estou fazendo. Aí você dá uma, né, conversada nele, às vezes até dá uma durinha nele, pega ele e leva para a escola, né? Chega lá na escola, que ele está meio assim, emburradinho, bicudinho, começa a interagir com os colegas, daí um pouco ele esquece tudo aquilo e se encontrou. Quando a criança está apta a isso, você leva, não é? Então, os espíritos agem com a gente muitas vezes como se a gente fosse uma criança espiritual. E leva a gente assim mesmo, porque sabe que a gente vai aproveitar. E o Silvio Henrique perguntou, professor: tem colônia espiritual no Polo Norte e no Polo Sul, Antártida? Tem gente lá? Se tiver gente lá, vai ter que ter algum jeito de socorrer aquele povo que mora lá. Boa resposta, professor. E a Diná colocou assim, ó: o ser humano precisa aprender, não é o corpo que comanda. É verdade, mas esse é um esforço, Diná, porque a gente ainda é muito instintivo.
a gente deixa muito o instinto comandar a nossa razão. Por isso, às vezes, a gente age como se o corpo fosse mais importante. E ele que comanda. Mas é verdade, a gente tem que aprender a ter autocontrole. Professor, não temos mais perguntas. O pessoal já está se despedindo. Excelente final de semana a todos. Abraço, saúde e luz para a humanidade. Bom congresso, professor. Vou acompanhar pela internet, disse a Alice. Gratidão, gratidão. Aí a Cátia colocou, pena que ficaremos 2 semanas sem nos encontrarmos. A saudade é bom, Kátia. Saudade é um muito bom. Mas podemos todos assistir o congresso, né, professor? Claro. Vai do dia 10 ao dia 12. Com certeza. Então, professor, chegamos ao final de mais uma aula gostosa, passou voando, já são 10h30. Isso. Né? Foi muito boa, muito elucidativa para todos nós. E aqui tem uma pergunta, ó. Encontrei um elucidário do livro do nosso estudo. Posso postar o link aqui no chat ou nos comentários do YouTube? Colocou o Fran Carlo. Passa para o Ronaldo e a gente pode depois dar uma olhada e disponibilizar para todo mundo, se for o caso. Tá ok. É bem-vindo sempre. Aí a Selva, gratidão, gratidão. Márcia, não fique triste com seu pai que voltou para o mundo espiritual. Ele saiu do mundo mais difícil e vai se encontrar no mundo espiritual e vai aproveitar tudo isso, porque todas as encarnações nossas a gente aprende um pouco. O importante é que você tenha boas lembranças dele, ore por ele, para que ele sinta que você está junto dele com carinho, com amizade. Então, só para lembrar, meus amigos, nas próximas 2 semanas, né, nós não teremos aula aqui, porque o professor ele vai viajar lá para o Congresso Espírita, né, o 40º Congresso Espírita de Goiás, que eu vou colocar aqui na tela, vai ser lá em Goiânia, né, professor? Goiânia, no Carnaval. No Carnaval, está aqui, ó, de 10 a 12 de fevereiro. O tema é Conhece a Ti Mesmo. Então, por motivos, né, da gente o professor lá não saber como é que vai estar a internet, para a gente não perder essa qualidade de transmissão, né, dos esclarecimentos, a gente achou melhor, né, professor, deixar essas 2 semanas em off e voltaremos no dia 23 de fevereiro. Ronaldo, eu vou colocar meu e-mail aqui. Eu vou colocar meu e-mail, aí ele me manda por e-mail. Isso. Pode usar o meu e-mail também. Meu e-mail é fácil, gente. É otaciro7f, de 7 filhos, otaciro7f@gmail.com. Eu vou colocar também no link, aqui no chat, aí ele manda para nós 2, professor. Tudo bem, beleza. Tá certo assim, né? otaciro7f@gmail.com. Isso. E esse é o meu, rnmizumoto@gmail.com. Então, meus amigos, queremos agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, né, nessa aula. E o Fran Carlo pediu aqui, professor, poderia falar muito rapidamente sobre a vibração do carnaval? Pois é. Depende de nós. Se a gente fizer prece, estiver pensando coisas boas, a vibração, a gente contribui com a vibração boa. Aqueles que estão na folia, na farra, na sensualidade, estão fazendo vibrações, né, que são mais ou menos perturbativas. Então,
Isso, cada cabeça assume a sua responsabilidade. E como eu vou para um congresso, lá no congresso vai estar reunido umas 2, 3 mil pessoas, vai estar todo mundo pensando em coisa boa. Então, vamos contribuir com vibrações boas para o carnaval. Então, nós podemos contribuir assistindo as palestras, né, professor? Fazendo nossa Vibrando. parte. Não é a alegria que perturba, são os abusos. É como diz o Emmanuel, né? O mal não está no uso das coisas, está no abuso delas. O carnaval poderia ser uma festa popular sadia, mas a gente não sabe fazer isso. Vamos vibrar, então. Então, podemos fazer a nossa prece final, professor, para assim a gente encerrarmos? Eu faço ou o senhor faz? Você faz, você é ótimo. Então, tá bom. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, Senhor da vida, Pai amado que nos criou, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, coordenador deste planeta, que nos acolhe, planeta este que serve para que nós possamos nos melhorar como espíritos imortais que somos, a toda a pleia de espíritos bondosos que juntamente com nosso Mestre Jesus nos ampara. Agradecemos a vida que temos, a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, bebendo desta fonte, desses esclarecimentos trazidos pelos nossos irmãos Chico Xavier, Valdo Vieira e André Luiz, a qual tanta gratidão temos por tão belíssimo estudo e esclarecimento que nos trazem. Gratidão ao professor Otacílio, que pode compartilhar conosco todo o seu estudo, toda a sua vivência na doutrina espírita. E que possamos, munidos desses esclarecimentos que já temos, possamos nos melhorar dia a dia, pouco a pouco, mas sabendo que somos espíritos imortais e que podemos, através dos nossos atos, das nossas atitudes e da nossa vontade, melhorar um pouco mais do que já somos hoje. Permita-nos, Pai, que possamos continuar sendo abençoados pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, que possamos continuar a trabalhar e vibrar pelo nosso planeta Terra, pelo nosso Brasil, pelo nosso Estado, pelos nossos lares. Juntos, irmãos, façamos a nossa parte para que juntos estejamos um dia no mundo regenerado ao qual se caminha o nosso planeta Terra. Nos ampare, Mestre querido, ampare a toda a humanidade e que possamos continuar a ter esse estudo com o nosso amigo
Otacílio Rangel. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, Senhor. Obrigado, amigos. Obrigado, amigos. Uma boa noite. E até daqui a 2 semanas para mais uma aula com o nosso professor. Fiquem todos com Deus. E até a próxima aula. Isso. A próxima aula vai ser Alma e Fluidos. Dia Capítulo 23. 13. Vai ser interessante também. Muito bom. Então tá bom, professor. Fica com Deus. Tchau, tchau. Bom congresso.